Nós vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos na Palavra de Deus, tendo como nosso guia aí para reflexão a Confissão de Fé de Westminster. Nós já estamos nos encaminhando aí para o final da Confissão de Fé, depois de um longo tempo, passando por diversos temas, doutrinas bem centrais assim para a nossa fé. Hoje nós vamos introduzir um novo tema. Ficamos aí os últimos meses refletindo sobre os sacramentos, tanto tratando acerca deles de uma maneira mais geral, mas também refletindo acerca deles de maneira mais específica. Reverendo Paulo, na última quinta-feira, encerrou o capítulo de número 29, em que nós tratamos acerca da ceia do Senhor. Da ceia, não é? Da ceia do Senhor. E hoje nós vamos para o capítulo de número 30 da Confissão de Fé. Nós vamos introduzir aí o tema das censuras eclesiásticas. Então eu pretendo, se possível, dentro do nosso tempo, refletir com você sobre os dois primeiros parágrafos do capítulo de número 30, para a gente pensar um pouco no conteúdo deles, naquilo que eles trazem, nos ensinam, e nos textos da Escritura que são destacados aí como texto prova pelos nossos irmãos da Assembleia de Westminster, que redigiram nesses termos o texto que nós leremos. Então, eu vou ler com os irmãos, como de costume, o primeiro parágrafo, nós vamos refletir sobre eles. Terminado o primeiro parágrafo, nós partimos para o parágrafo seguinte e vamos refletindo também sobre eles. Deixa eu ligar aqui, porque senão não tem como passar. Foi, Duda. Não precisa correr aí, não. Primeiro parágrafo. Diz assim, irmãos: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Veja que interessante. Este capítulo que nós temos diante de nós, o capítulo de número 30, é um capítulo que ele trata acerca das censuras eclesiásticas, da disciplina eclesiástica. É basicamente este o conteúdo de todo este capítulo. Mas ao introduzir o tema da disciplina eclesiástica, esse capítulo começa nos lembrando do governo da igreja. Ele aponta primeiramente para o tema do governo da igreja. E o que é dito neste parágrafo? Que o Senhor Jesus, ele é o rei e cabeça da igreja e instituiu um governo nas mãos dos oficiais desta igreja. Mas perceba, antes de pensar em presbíteros e em diáconos, antes de pensar no ministério ordenado, os nossos irmãos da Assembleia de Westminster, eles nos lembram quem é o verdadeiro governador da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o Senhor, o rei da igreja? Jesus é o Senhor e rei da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Então, isso muda a nossa relação com a liderança da igreja. Isso nos faz pensar e compreender toda a estrutura do ministério ordenado segundo a Escritura com uma visão diferente do que nós podemos ser levados a ter na nossa experiência religiosa. Porque se Jesus ele é o cabeça da igreja, e nós confessamos isso, mas podemos agir algumas vezes como se tivéssemos nos esquecido dessa verdade. Se Jesus é o cabeça da igreja, isso implica, obviamente, naquilo que nós sabemos e confessamos, mas às vezes parece que nós nos esquecemos, que a igreja, ela não é nossa. A igreja de Jesus, ela não pertence a um grupo de pessoas. A igreja de Jesus, ela não pertence a nenhum tipo de liderança humana.
Então, antes de tratar acerca do tema da disciplina, chamando a nossa atenção para o governo da igreja, e antes mesmo de tratar acerca da estrutura de governo de uma igreja, dos líderes instituídos dentro da igreja, do ministério ordenado, como nós o vemos na Escritura, os nossos irmãos teólogos da Assembleia de Westminster precisam nos lembrar de uma coisa: o rei e cabeça da igreja é Jesus. A igreja pertence ao Senhor. Esse aqui é o fundamento para nós discutirmos quaisquer temas concernentes, seja a disciplina eclesiástica, ou seja mesmo a estrutura de governo da igreja. Nós precisamos partir do ponto inicial, que é considerarmos o senhorio de Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para Jesus como o governante supremo da igreja, quando nós olhamos para Jesus como sendo a autoridade suprema da igreja, isso muda até mesmo a nossa relação com os líderes instituídos dentro da comunidade, dentro da igreja. Porque se nós olhamos para Jesus, antes de olhar para presbíteros e diáconos que fazem parte deste ministério ordenado dentro da igreja, então nós vamos nos relacionar com a liderança instituída da igreja de maneira mais sábia, de maneira correta. Porque quando nós vamos obedecer ou nos sujeitar àqueles irmãos que nos lideram, que são nossos guias, como na terminologia do autor à carta aos Hebreus que nós lemos, no capítulo de número 13, quando nós nos sujeitamos a estes nossos irmãos, nós estamos a reconhecer que eles nos servem em nome de Jesus. Eles são uma representação desta autoridade suprema sobre a vida da igreja. É dessa maneira que nós devemos nos relacionar com nossas lideranças. Isso é bom também para nos proteger de qualquer tipo de idolatria, irmãos. Nós vivemos em um cenário em que, na experiência religiosa, em toda a sua diversidade, né, e subjetividade, nós assistimos muitas experiências em que há uma estima exagerada por algumas personalidades que lideram igrejas. Existem pessoas que elas assumem um compromisso tão profundo com outras pessoas, como se estas representassem a liderança maior da igreja de Deus, o que constitui pecado de idolatria, não é? E no fim das contas, pessoas que se relacionam com líderes religiosos dessa maneira acabam se frustrando em algum momento da caminhada delas, da experiência religiosa delas, porque elas lançaram-se aos pés destes líderes com uma devoção que elas deveriam somente oferecer a Jesus, que é o rei e cabeça da igreja. Então, antes de nós pensarmos sobre o ministério ordenado dentro da igreja e o papel que essa liderança exerce na disciplina eclesiástica, os nossos irmãos sabiamente nos chamaram a atenção para algo que nós devemos nos lembrar. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9, versos 6 e 7. Nós vamos ver o que o profeta Isaías já havia dito acerca do Messias e do seu governo. Quem quiser pode ler para a gente aí. Isaías 9, 6 e 7. Então vejam só,
o profeta Isaías já havia profetizado acerca do Messias que o governo, este papel de autoridade suprema, ele estaria sobre os ombros do ungido de Deus. Seria ele o governante supremo sobre todas as coisas. E o profeta Isaías já havia também profetizado no texto que nós lemos que este governo messiânico seria um governo perpétuo, ele não teria fim, ele avançaria, ele cresceria. E o próprio Deus se encarregaria de realizar todas essas coisas. Pois quando nós vamos para o texto da grande comissão, em Mateus no capítulo 28, nós vamos ver Jesus, que é o Messias, que é o ungido de Deus, dizendo, confirmando exatamente aquilo que o profeta Isaías já havia profetizado. Ele vai dizer o que? Abra aí a sua Bíblia no capítulo 28 de Mateus, no verso 18. Mateus 28, 18. Então vejam só, o profeta Isaías falando acerca do Messias disse que o governo estaria sobre os ombros dele. Agora Jesus, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está confirmando, ele é o governante supremo. Ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas. E se ele é o governante supremo, a autoridade sobre todas as coisas, por óbvio, nós devemos considerar que Cristo é também o governante supremo da igreja, que ninguém mais pode tomar para si mesmo este título de ser o cabeça da igreja ou de ser o líder supremo da igreja. Este é um título exclusivo da pessoa de Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo número 1, versículo 22. E depois uma outra pessoa pode abrir na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Efésios 1, 22 e Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18 agora. Então, quando nós pensamos acerca deste título de cabeça, de rei, de senhor da igreja, nós devemos nos lembrar que este é um título que aplica-se somente e exclusivamente à pessoa de Jesus. Qual a implicação disso para nós? Por que destacar essas coisas? Principalmente quando isso parece algo tão básico, né? Todos nós sabemos disso, todos nós lembramos disso, todos nós professamos essas coisas, conseguimos articular isso com alguma clareza, mas por que lembrar disso? Esse capítulo trata sobre disciplina eclesiástica. Ou seja, esse capítulo ele trata diretamente com um meio através do qual Cristo Jesus exerce sua autoridade na igreja, mas ele lida também diretamente com aquelas questões mais delicadas na vida de uma igreja. Aquelas questões difíceis, o trato do pecado, as ranhuras, as fraturas no corpo, o engano, a disciplina aplicada para muitas vezes, e para o nosso lamento e tristeza, constatar que às vezes aquele que se dizia um irmão, de fato não era um irmão. Esse capítulo ele vai tratar sobre todas essas coisas. Mas ao nos lembrarmos que Jesus é o rei da igreja, isso nos traz paz. Isso nos permite descansar, confiar no Senhor. A igreja não está entregue nas mãos dos homens para que eles exerçam esta autoridade que somente Jesus Cristo pode exercer. Então, quando nós ficamos preocupados com os problemas da igreja, quando nós lidamos com as dificuldades de uma igreja,
quando nós enfrentamos situações em que há necessidade da aplicação da disciplina, e isso é algo sempre difícil, sempre duro. Nós estamos tratando com irmãos, com amigos, pessoas com quem nós caminhamos juntos há muito tempo em nossa vida. Todas as vezes que nós nos vemos rodeados por estas circunstâncias, nós precisamos nos lembrar de quem estabeleceu esses meios, de quem determinou que as coisas ocorressem dentro desses termos, e nós precisamos nos lembrar de quem governa a igreja. Isso vai nos fazer descansar, isso vai nos fazer confiar no fato de que a igreja não está entregue às mãos de homens falhos, mas ela é governada por Jesus Cristo, o seu Rei, Senhor e cabeça. Jesus, então, é descrito como o rei e cabeça de sua igreja. E o texto vai dizer que na igreja, Jesus instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Termo utilizado pelos nossos irmãos da Assembleia de Westminster para referir-se aos líderes do rebanho de Jesus é os oficiais. O Novo Testamento vai chamar estes líderes de presbíteros e diáconos e vai usar alguns outros termos equivalentes, especialmente no caso dos presbíteros, para poder designar estas figuras de liderança dentro da igreja. No texto de Hebreus, como eu disse, né, nós lemos, esta liderança da igreja eles são chamados de guias, mas algumas vezes são chamados de bispos, pastores, né? Mas, de um modo geral, nós vemos o Novo Testamento os chamando de presbíteros. Vamos ver isso? 1 Timóteo 5, 17 e Atos 20, 17. 1 Timóteo 5, 17 e Atos 20, 17. Atos 20, 17. Então, nós estamos falando especificamente, quando pensamos sobre líderes da igreja, nesses termos de presbíteros, que são os pastores da igreja, encarregados de administrarem a igreja e de ensinarem, instruírem o povo de Deus por meio da sua palavra. Os diáconos fazem parte do ministério ordenado? Fazem parte do ministério ordenado. Mas como nós interpretamos biblicamente, os diáconos eles são líderes ordenados como que auxiliares dos presbíteros, dos pastores que regem o rebanho de Deus. É o que nós vamos perceber muito claramente quando os diáconos são instituídos como parte da liderança ordenada da igreja, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Esses presbíteros, qual a responsabilidade deles? Ensinar, governar, aconselhar, admoestar, cuidar do rebanho. Jesus é o rei e cabeça da igreja. E na igreja ele instituiu o seu governo por meio destas lideranças. Por meio deste grupo, desta equipe de pastores, dessa pluralidade de pastores cuidando, administrando, ensinando, guiando o rebanho de Jesus segundo a sua palavra. E eles estão encarregados destes ofícios, dessas tarefas que eu mencionei. E nós devemos considerar, irmãos, o quão duras são essas tarefas. O tamanho dessa responsabilidade de cuidar do rebanho de Jesus, de liderar o rebanho de Jesus, sendo zeloso para poder manter-se fiel àquilo que as palavras de Jesus requerem de nós, e sabendo também, irmãos, que nós haveremos de prestar contas ao Senhor pelo tipo de liderança que nós exercemos. Porque se Jesus é o cabeça da igreja e o rei da igreja, ela não é nossa, então, se nós cumprimos mal o nosso papel, se nós
nos utilizamos da nossa posição para nos aproveitarmos disso para benefício próprio, se nós não nos importamos com a maneira como nós lideramos, nos relacionamos com as pessoas, nós não nos importamos se ferimos pessoas, se atacamos as pessoas, se as utilizamos como escada para poder valer nossas próprias vontades, todas estas coisas que nós fazemos deliberadamente, às vezes movidos por causa de nossa natureza pecaminosa, nós teremos de prestar contas ao Senhor Jesus. Então pensem na responsabilidade daqueles que lideram vocês. Pensem nas tarefas daqueles irmãos que estão servindo vocês em nome de Jesus. Nós precisamos que os irmãos, aqueles que são liderados, aqueles que servem a Deus e a Jesus no mundo, mas que não ocupam essas posições de liderança, nós precisamos do respeito deles. Nós precisamos da sujeição deles, se nós estivermos a exercer bem o nosso papel, sendo fiéis ao Senhor, nós precisamos, mas nós precisamos muito mais, irmãos, do apoio, da oração dos irmãos. Na segunda-feira, as irmãs da SAF fizeram uma homenagem aqui para os presbíteros. O primeiro domingo de agosto foi o domingo em que nós comemoramos o dia do presbítero. As irmãs da SAF, então, se reuniram aqui segunda-feira, convidaram todos os presbíteros da nossa igreja, prepararam aqui um jantar para nós. Nós tivemos um momento aqui agradável juntos. E o pastor Paulo pediu a palavra para agradecer a iniciativa das irmãs e lembrar da importância de que nossos irmãos continuem se lembrando de nós em nossas orações. O pastor Paulo disse que quando nós estamos de frente com circunstâncias muito difíceis, desafiadoras, existem circunstâncias às vezes que podem fazer a gente até mesmo repensar, sabe? Se é ali mesmo que nós deveríamos estar, lembrar que nossos irmãos nos apoiam em suas orações, se lembram de nós em suas orações, cuidam de nós, é um estímulo para nós. Traz alívio para o nosso coração. Então, os líderes da igreja, os presbíteros, aqueles que foram instituídos para governarem o rebanho de Jesus em seu nome, eles não prestam o seu serviço como mandantes autoritários do rebanho de Jesus. Não é o nosso papel. Nós não estamos aqui para poder fazer com que as pessoas façam aquilo que nós queremos, desejamos que elas façam. Mas nós estamos aqui como servos de todos, seguindo o exemplo daquele que fez-se servo de todos, mesmo sendo Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos carregar as cargas uns dos outros, servir a igreja, para que nós nos empenhemos em nossas tarefas, nós precisamos de apoio. Para que a gente não faça o nosso trabalho, como disse o texto aos Hebreus, né? Gemendo, caminhando meio que envergado, sofrendo. Nós estamos nos esforçando para cuidar da igreja, enquanto a igreja cuida da gente. É sempre uma relação de troca, de cuidado mútuo, de sujeição mútua. Não é? Então nós precisamos considerar estas coisas para que nós possamos vivenciar uma experiência que glorifique ao Senhor na vida da igreja local. Como membros da igreja, todos nós precisamos estar dispostos a ouvir as orientações daqueles que são nossos guias espirituais, uma vez que estes líderes, presbíteros, guias espirituais do rebanho, eles demonstrem fidelidade à palavra do Senhor. E este aqui esta é uma grande aspas aqui que nós precisamos considerar. Isso aqui faz toda a diferença. Nós jamais devemos nos sujeitar cegamente a qualquer tipo de liderança
que não cumpra fielmente o seu papel obedecendo à ordenança da palavra de Deus. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos devotarmos a Jesus Cristo, o Rei e cabeça da igreja. Então, Jesus é o governante supremo da igreja. Ele instituiu outros governantes que desempenhariam o seu papel com uma autoridade derivada do próprio Jesus. As palavras que nós lemos de Jesus acerca da autoridade que foi dada a ele no texto da grande comissão, elas antecedem o ato de Jesus de dar esta autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que eles liderassem a igreja, não é? E uma outra coisa que o texto que nós lemos aí destaca é que esse governo, que é um governo eclesiástico, este governo que é exercido na igreja, o governo espiritual, ele deve ser diferenciado do governo civil. Então, este é um governo distinto da magistratura civil, como diz o texto da confissão de fé. Então, qual é a função do Estado? Nós estudamos aqui acerca dos magistrados civis. A função do Estado é administrar a sociedade de um modo geral, é punir o crime, é prezar pelo bem público, promover o bem comum. Nós estudamos, refletimos todas estas coisas aqui, olhando para as Escrituras. Esse é o papel dos magistrados civis. Mas qual é a tarefa do governo eclesiástico? Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa na igreja é a tarefa de pregarmos e ensinarmos a palavra de Deus, de cuidarmos das almas daqueles que fazem parte do rebanho de Jesus e de preservarmos a santidade do povo de Deus. Essa é a nossa tarefa. Por que é importante? Por que é importante destacar isso? Bom, para eles é muito fácil nós sabermos por que era importante destacarem isso, fazerem essa distinção. Porque eles vinham, em um tempo muito recente, de uma realidade em que havia ainda muita confusão entre o governo civil, os magistrados civis e o governo eclesiástico. Naquele tempo, eles ainda lidavam, por exemplo, com reis, autoridades, com monarquias que queriam impor a escolha dos bispos da igreja, queriam determinar, instituir as lideranças da igreja de um modo geral. Em muitos contextos ainda não havia uma clara cisão em igreja e Estado, por exemplo, onde nós podíamos ver ainda resquícios ali do catolicismo romano e deste governo que, por vezes, se confundia com o governo do Estado. Então, para eles era importante destacar isso. Por que para nós é importante nos lembrarmos disso? Poxa, mas Lucas, nós não estamos mais vivendo, pelo menos nós não, em um país em que esta distinção não esteja clara. Nós vivemos em um país em que igreja e Estado exercem seu governo, sua autoridade em esferas distintas, e isso já é algo consolidado na nossa experiência. É na nossa experiência, possivelmente na experiência da maior parte do Ocidente, com raríssimas exceções, mas essa ainda é uma realidade. Nós tivemos aqui nossos irmãos que nossa igreja apoia em um trabalho que está sendo desenvolvido na China, em que eles deixaram muito claro para nós, por exemplo, que o governo comunista chinês, ele é quem governa a igreja. Existe uma igreja estatal. A liderança designada para as igrejas
ela é designada pelo Estado, pela liderança do Partido Comunista Chinês. Essa é uma realidade na China e é uma realidade em diversos outros lugares do mundo ainda hoje. Mas existe uma outra razão por que nós devemos nos lembrar disso e jamais devemos confundir o governo da igreja, a esfera de atuação do governo eclesiástico com a esfera de atuação dos governantes civis. Especialmente em nossos dias, especialmente em nosso tempo. Nós jamais, irmãos, devemos confundir os interesses da igreja, que é como que uma espécie de embaixada, não é, do reino de Deus no mundo. Nós jamais devemos confundir os interesses do reino de Deus com interesses humanos, políticos. Jamais. A igreja, irmãos, ela não existe para reforçar partidos políticos, ideologias políticas. Nós existimos para proclamarmos o evangelho e avançarmos o reino de Jesus no mundo. Parece muito distante da gente pensar nessas distinções nos termos em que as coisas elas aconteciam e eram descritas no tempo em que nossos irmãos escreveram a confissão. Mas quando nós pensamos, por exemplo, neste cenário de polarização política nosso, parece que essa não é uma realidade tão distante da gente assim. Porque todos nós vimos pastores e igrejas cedendo seus púlpitos para políticos em período eleitoral. Porque todos nós vimos nossas igrejas sendo divididas por causa de interesses, ideologias políticas e preferências partidárias. Porque todos nós vimos igrejas nascendo a partir de sua visão ideológica. Todos nós vimos pastores abandonando o seu compromisso com o ministério da proclamação do evangelho para se engajarem na luta política, para subirem em palanques políticos, para defenderem os seus políticos preferidos. O governo exercido na igreja é distinto do governo exercido pelos magistrados civis. Pastor Paulo disse isso para nós recentemente e nós devemos nos lembrar disso. Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós devemos ser ateus políticos, irmãos. Há um sentido. É claro, nós não devemos nos esquecer daquilo que nós aprendemos aqui mesmo, sobre qual deve ser a nossa postura em relação aos magistrados civis. A Escritura nos instrui de maneira muito clara a respeito disso. Mas há um sentido em que nós sempre estamos do lado da oposição. Sempre. Não importa qual seja o governo, não importa qual seja a ideologia por trás daqueles que governam a nação, não importa qual seja o partido que tenha vencido as eleições, há um sentido em que cristãos são sempre de oposição. Porque nós proclamamos um só Senhor, um só Rei, um só governante supremo sobre todas as coisas. Então, nossos interesses não são interesses mundanos, não são interesses voltados para as questões puramente humanas. Nós estamos aguardando a consumação deste reino messiânico. Nós estamos aguardando o momento em que todas as estruturas criacionais, conforme estabelecidas pelo Criador, funcionarão, encontrarão seu propósito e significado funcionando sob o governo de Cristo Jesus. É isso que nós anunciamos. É isso que nós proclamamos. E é este o compromisso dos líderes da Igreja de Deus. Nós devemos saber
das nossas responsabilidades, devemos respeitar as autoridades civis, mas devemos fazer as distinções corretas, né? Nós devemos saber que cada esfera ela tem a sua responsabilidade diante de Deus. Cristo Jesus é rei e cabeça da sua igreja. Ele instituiu, por meio dos presbíteros, o seu governo na igreja, governo este que é diferente do governo dos magistrados civis. Então, está todo mundo comigo aí? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguém quer dizer algo? Fiquem à vontade, tá, irmãos? Se quiserem mesmo me interromper, a gente vai falando aqui, refletindo, pensando. Levantem a mão se quiserem, podem pedir a palavra se quiserem participar, tá bom? Vamos para o segundo parágrafo, então, já que nós não temos nenhuma participação ou pergunta. Vamos ver o que nos diz o segundo parágrafo. Nos diz assim: a esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, né? Remitir é absolver, não é? de algo, né? de uma determinada pena. Então, em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-los aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias os exigirem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus capítulo de número 16. Vamos ler além do verso... Não, é somente o verso 19. Estou fazendo confusão aqui com o texto de Mateus no capítulo 18, que nós vamos ler depois. Mateus 16, 19. Quem quiser pode ler aí para a gente, por favor. O texto de Mateus 16 é o texto da declaração de Pedro. Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Olha, quem é que as pessoas andam dizendo por aí que eu sou, né? E eles começam a discorrer, a responder a pergunta de Jesus. Jesus então dirige a sua pergunta para eles. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí nós temos a famosa declaração de Pedro, discípulo de Jesus. E nós temos aquela declaração famosa também de Cristo Jesus, a sua resposta a Pedro ali, fazendo uma jogada com o nome de Pedro, né? Ao dizer que sobre aquela rocha ele iria estabelecer a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas o que se dá depois disso? Nós vamos ver, né, que diferente da interpretação dos romanos, dos católicos romanos, que defendem uma sucessão apostólica a partir desta declaração de Jesus ao apóstolo Pedro, como se as chaves do reino tivessem sido dadas a Pedro, nós vamos ver que as chaves do reino, disse Jesus, foram dadas aos apóstolos. É isso que fica claro para nós. Jesus está dizendo aos discípulos que ele deu a eles as chaves do reino dos céus. Ou seja, Jesus estava concedendo aos seus discípulos autoridade espiritual. E esta autoridade espiritual que fora entregue por Jesus aos apóstolos, ela fora comunicada com os líderes da igreja de Deus, aqueles que lideram o rebanho de Jesus até hoje, por meio da palavra de Deus revelada a nós.
Então, a Bíblia deixa muito claro para nós, por exemplo, irmãos, e nós temos de nos lembrar que o fundamento, não é? A Bíblia no Novo Testamento destaca os apóstolos como sendo o fundamento da igreja. Algumas vezes nós nos lembramos disso aqui, que nós estamos a proclamar as verdades de Deus, conforme reveladas nas Escrituras, segundo a doutrina dos apóstolos. Há um sentido quando nós olhamos para o Novo Testamento em que a autoridade apostólica ela era até mesmo o crivo para dar autoridade a textos do Antigo Testamento, da revelação do Antigo Testamento. Como é que esta autoridade que Jesus deu especificamente aos apóstolos, ela é comunicada com os pastores, presbíteros, os bispos da igreja de Deus hoje? Será que a gente não está falando de algum tipo de sucessão apostólica? Será que negar isso não é um erro? Não. Porque essa autoridade nos é comunicada pela Escritura, que vem até nós por meio do ministério dos apóstolos, que governaram e guiaram e dirigiram o povo de Deus à igreja nos seus primeiros dias. Então, Jesus deu aos seus apóstolos autoridade espiritual e disse a eles que aquilo que foi dado a ele daria a eles o poder de ligar qualquer coisa nos céus ou até mesmo desligar qualquer coisa nos céus, uma vez que tivesse sido ligada na terra ou desligado na terra. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo a eles? Ele estava dizendo a eles que a eles fora dada a autoridade espiritual de confirmar quando alguém está andando em arrependimento e fé, ou em casos de rebeldia, de declarar que esta pessoa está vivendo fora do reino de Deus. 2 capítulos à frente, capítulo de número 18 de Mateus, nós vamos ver as mesmas palavras sendo ditas novamente. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, verso 18. Mateus 18, deixa eu só encontrar os versos, eu anotei aqui. Aí, meus irmãos. 17 e 18. Mateus 18, 17 e 18. Então, Jesus repete suas palavras, ele havia dito essas mesmas palavras pouco mais à frente, após a declaração de Pedro no capítulo 16. Ele repete estas suas palavras aos discípulos em um contexto em que ele está falando justamente sobre o exercício da disciplina. Ele lembra mais uma vez os seus discípulos que a eles fora dada a autoridade espiritual para determinarem quando alguém está de fato andando segundo a vontade de Deus ou quando alguém professou falsamente sua fé no Senhor. E isso aqui, o fato de que os oficiais da igreja, os líderes da igreja, com uma autoridade derivada dos apóstolos e da Escritura, eles detêm as chaves do reino dos céus, com esse poder e esta autoridade espiritual. Isso mostra para nós, irmãos, a seriedade da membresia da igreja local. Quando nós pensamos sobre a membresia, eu acho que nós precisamos sempre cultivar uma compreensão da membresia que seja biblicamente embasada e muito sólida. Quando nós pensamos sobre a membresia, nós não estamos falando simplesmente de uma pessoa pertencendo ao hall de membros de uma igreja local. É mais do que simplesmente ter o seu nome arrolado à lista de membros
daquela igreja. Quando nós pensamos sobre esse vínculo de membresia na comunidade da fé, nós estamos pensando sobre toda uma comunidade de crentes reconhecendo um outro alguém como um crente verdadeiro ou não. Vocês percebem? Essa é a implicação disso. Essa é a implicação dos sacramentos quando são administrados em nossa igreja. Por isso é um momento tão solene e por isso ele envolve toda a comunidade, embora seja administrado pelos líderes do corpo da fé, da igreja de Deus. A membresia é muito mais do que se tornar parte, sócio de uma igreja. Ela se refere, ela expressa uma ligação mais fundamental. Ela expressa uma realidade espiritual de estar unido não simplesmente a uma igreja local, a uma instituição religiosa, a uma denominação, mas de estar unido ao corpo de Cristo, o corpo da fé. E a quem foi dada a autoridade de reconhecer se uma pessoa está de fato ligada ao corpo da fé ou não? Essa autoridade, ela foi dada aos líderes, aos presbíteros, aos oficiais que lideram a igreja de Deus. A eles foram entregues as chaves do reino do céu. E o primeiro modo como essas chaves elas são utilizadas é pela pregação da palavra. Então, eles têm o poder tanto de reter ou remitir os pecados dentro da comunidade, como nós vimos, e nós vamos ver que eles vão fazer isso, eles vão exercer este seu papel como os guardiões das chaves do reino dos céus por meio da pregação da palavra. Eles vão fazer isso tanto pela palavra como pelas censuras. Então, primeiro exercício aí, o primeiro modo através do qual as chaves são utilizadas é por meio da pregação da palavra. A cada sermão, irmãos, a cada reunião para estudarmos a palavra de Deus, Cristo Jesus abre o seu reino para aqueles que creem no Evangelho, ou então fecha as portas do seu reino para aqueles que rejeitam a sua palavra. Todos os domingos, por meio da pregação do Evangelho, é isso que está acontecendo. Eu me lembro até de um debate recente, esses debates, né, nos podcasts de hoje em dia, mas é porque tem um corte que eu acho engraçado sempre, né? Entre um arminiano e um calvinista, né? E aí eles estavam debatendo e num dado momento o irmão arminiano vira para o representante do calvinista lá e fala assim: mas meu irmão, se você prega o evangelho então para um auditório de 100 pessoas e só 10 se convertem, você teve sucesso então na sua pregação do evangelho? Ele falou assim: 100% de sucesso. 100% de sucesso? Mas como assim 100% de sucesso? Ora, aqueles que Deus quis salvar, ele salvou. E aqueles que ele quis condenar, ele os condenou. 100% de sucesso sempre, irmão. Sempre. A palavra não vai voltar vazia nunca. A cada sermão, irmãos, a cada estudo, Cristo abre as portas de seu reino e fecha as portas de seu reino para aqueles que ouvem a sua palavra. Então, esta palavra administrada, pregada, ensinada, mostra quem é de Cristo, quem está em Cristo, ou quem ainda não pertence a Jesus Cristo, quem está perdido. Então nós precisamos refletir sobre a importância da palavra, do ministério da palavra na vida da igreja. Ela norteia tanto a atividade
dos líderes da igreja local, como de maneira mais abrangente norteia toda a nossa vida, né? Então, nós vemos as chaves do reino dos céus sendo administradas, usadas por meio da pregação da palavra. Mas o texto diz também que por meio das censuras, né? Através das censuras eclesiásticas. Isso não porque a palavra só não seja suficiente, mas é porque faz-se necessário, e essa é a vontade de Deus, Deus assim o determinou, que a disciplina seja aplicada no meio da igreja. Então, isso pode ser feito por meio da admoestação, isso pode ser feito por meio da suspensão da comunhão, e isso pode ser feito até mesmo por meio da excomunhão, né, da exclusão de uma pessoa da membresia de uma igreja. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro para nós, isso não se trata de nenhum tipo de vingança pastoral. Quando a disciplina ela é administrada na igreja, nós não estamos retalhando pessoas por terem pisado na bola. Olha, você não sustentou um padrão de vida que um cristão deveria sustentar, e como nós todos aqui somos pessoas imunes ao pecado, melhores, pessoas com uma moral mais elevada, nós vamos retalhá-lo agora porque você é muito fraco. Você pisou na bola. Não, não é isso. A Bíblia deixa muito claro para nós que o exercício da disciplina eclesiástica é cuidado pastoral. Cuidado pastoral. O objetivo sempre é, mesmo nos casos de exclusão, irmãos, o objetivo sempre é levar o pecador ao arrependimento e sempre é restaurar o pecador. 2 Coríntios, abra a sua Bíblia. Capítulo de número 2, versos 6 a 8. 2 Coríntios 2, versículos 6 a 8. Quem quiser pode ler para nós. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando sobre a readmissão de irmãos na comunhão da igreja, do corpo da fé. Ele está falando sobre a necessidade de os crentes, a liderança da igreja, ser muito cuidadosa no exercício da disciplina para que eles não sejam demasiadamente ásperos. Eles não apliquem a disciplina com uma força maior do que a necessária. E uma vez que a disciplina cumpre o seu papel, uma vez que a disciplina cumpre o seu papel de conduzir aquele pecador ao arrependimento, ele então deve ser restaurado à comunhão. A igreja deve perdoá-lo e deve trazê-lo de novo, abraçá-lo novamente. Isso ensina para a gente aqui como que nós devemos lidar com os nossos irmãos que sofrem algum tipo de disciplina na igreja, irmãos. A nossa resposta não é excluí-los, julgá-los, tratá-los como uma espécie, tratá-los como se fossem párias, não é? Porque se nós não incorremos em pecados graves que exigem da liderança da igreja que eles apliquem sobre nós também a disciplina, mesmo aqueles que lideram a igreja, se eles não estão padecendo ou sofrendo algum tipo de disciplina sendo administrada sobre a vida deles, a única razão para que isto se dê dessa maneira é a graça de Deus. Irmão, se eu e você não incorremos em pecado grave, não fomos pegos cometendo pecados graves, e se eu e você
não fechamos os nossos ouvidos para a palavra de Jesus, não nos tornamos tolos, negando o chamado ao arrependimento, a única razão para que isso não tenha acontecido com a gente, irmãos, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. É por causa da graça de Deus. Então, se um irmão nosso está em disciplina, o nosso papel é sempre o de orar e buscar a restauração desse nosso irmão. O nosso papel é sempre o de amar e perdoar esse nosso irmão. Porque foi assim também que Jesus fez conosco. Foi assim que Deus fez conosco e é assim que Ele continua a fazer. Então nós devemos ser humildes, nós devemos nos lembrar que o modo como a disciplina do Senhor é administrada na igreja deve revelar sempre amor. Amor. Cuidado com os outros. Então, eu vou parar por aqui. Nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Faltava um pouquinho aí do parágrafo, mas, em suma, aquilo que ele diz de maneira mais específica e que serve para a nossa instrução aqui, eu acredito que já tenha sido dito. Alguém quer compartilhar algo, quer dizer algo, fazer alguma pergunta? Não? Então nós vamos orar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, irmãos. Lembre-se do que nós vimos aqui hoje. Jesus é o cabeça da igreja. Ele instituiu oficiais para que ele exerça o seu governo por meio desta liderança. Contudo, essa igreja não está entregue à mão de homem algum. Ela pertence ao Senhor Jesus. Mas a nossa parte para com aqueles que nos lideram deve ser o cuidado, a oração, o respeito, a obediência, a sujeição, enquanto estes cumprirem bem o seu papel, sujeitando-se a Cristo e a sua palavra. Nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos aplicar a disciplina como parte do exercício que revela o governo de Cristo na igreja, mas nós devemos fazer isso com cuidado, amando os nossos irmãos, e como destaca aí bem no final, acerca do uso de censuras eclesiásticas quando as circunstâncias exigirem. Isso significa que não é algo que nós devemos fazer de maneira irrefletida, tola. É preciso paciência, cuidado, para que, ao exercermos a disciplina na igreja, nós o façamos fielmente ao Senhor Jesus e amando nossos irmãos, amando a igreja.